salvar a vida de um malfeitor. Será que isso é certo, é correto? Ele tem alguma espécie de sabedoria nesse tipo de atitude? Então, essa questão ela foi discutida por Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, logo pela manhã, conforme eu abri aqui as redes sociais, eu dei de cara com uma fake news que tratava mais ou menos sobre esse assunto nos seguintes termos, né? Essa notícia que estava circulando no Facebook e no Twitter e outras redes sociais dizia que foi descoberta uma bactéria que estaria consumindo, né, estaria comendo vivo os criminosos dentro dos presídios. Aí você olha ali nos fóruns e vê uma grande quantidade de pessoas dando graças a Deus, louvando, né, a existência dessa bactéria que estaria exterminando da face da Terra aquilo que, segundo eles, seria o que há de pior na humanidade. Então vamos tentar entender o que é que Kardec diz, né? O que Kardec diz é algo assim bastante interessante, pelo fato de que hoje em dia é muito comum as pessoas se dizerem que são seguidoras de Jesus, né? Muito comum as pessoas falarem, baterem no peito e dizer assim, olha, eu aceitei Jesus, né? Como se fosse a aceitação de um pedido de casamento. Então você encontra uma pessoa, você acha aquela pessoa simpática, você acha que vale a pena ter uma relação com aquela pessoa e ali você casa com ela, né? As pessoas tratam a relação com Jesus algo mais ou menos nesses termos. Mas na verdade, quando a gente diz que aceitou Jesus, pressupõe que você está aceitando os ensinamentos de Jesus e a mensagem de Jesus. Se a gente for olhar para aquilo que Jesus disse, ele dizia que nós devemos perdoar e amar os nossos inimigos. Se nós levarmos em consideração a sociedade como um todo e que ela tem seus inimigos, e seus inimigos seriam essas pessoas marginalizadas que mataram, roubaram, violentaram de alguma maneira as outras pessoas e assim por diante, então esses seriam os inimigos da sociedade. Se nós transpormos o ensinamento de Jesus, que é para nossas vivências pessoais, para as vivências coletivas, não vai ser muito difícil de entender que Jesus ele pregava o perdão também com os inimigos da sociedade, ou seja, aqueles que são os criminosos. Então suponhamos que se existisse uma bactéria desse tipo que estivesse devorando as pessoas dentro dos presídios, seria nossa obrigação tentar salvar e resguardar essas pessoas, por pior que fosse o seu histórico. Afinal, se a gente está seguindo Jesus, se a gente for olhar lá a vida dele, nós vamos ver que no momento que ele estava sendo crucificado, segundo as Escrituras, ele estava lá perdoando aquele ladrão, né? Aquele ladrão que a gente fala de ladrão, a gente está imaginando que essa pessoa talvez tenha cometido inclusive homicídio ou latrocínio, né? Jesus, ele lá no alto da cruz, ele, segundo as Escrituras, ele perdoou um dos ladrões, porque esse ladrão se mostrou arrependido daquilo que ele havia feito. Portanto, se a gente for seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos por obrigação de respeitar e cuidar de nossos criminosos também. A pessoa pode ficar chocada com isso que eu estou falando, e eu acho que isso é algo bastante comum, porque eu já vi muitas pessoas que se dizem cristãs, inclusive espíritas, de certa maneira, aprovando atitudes de violência e exclusão com as pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que cometeram algum tipo de crime, ou mesmo tipo de violência que aos nossos olhos seriam totalmente repulsivos, né? Mas acontece que se a gente for seguir o cristianismo mesmo como ele deve ser seguido, nós perceberemos que é sempre necessário o perdão, né? Além do que, ainda voltando a essa questão da fake news, seria de uma burrice muito grande imaginar que se existisse uma doença desse tipo lá dentro dos presídios, que aquela doença ficaria sempre localizada ali, né? Como se as bactérias e os vírus tivessem ética e moral. As doenças, elas não têm uma ética e moral. Elas podem se favorecer de determinadas situações éticas e morais para se difundir, mas elas não têm isso, elas não atacam uma pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa má, né? Nós temos uma visão muitas vezes mágica do mundo, de achar que Deus manda pestes, maldições dentro daqueles que o desagrada, para poder de certa maneira punir. E não é isso que acontece, né? Deus ele trabalha com leis universais e leis que são imutáveis. Então uma bactéria, um vírus que surge em um determinado gueto está sujeito a se expandir
para outros guetos, para outros segmentos da sociedade e até mesmo para toda a sociedade. Então é de uma ignorância muito profunda achar que algum mal que está localizado diante daquilo que a gente não gosta vai continuar e permanecerá dentro aquela situação, né, afligindo as pessoas que de alguma maneira não me simpatizam. Então é muito importante que a gente tenha em mente que seguir Jesus e aceitar os seus ensinamentos. E o perdão e a tolerância são os ensinamentos maiores deixados por Jesus. Então, quando uma pessoa bate no peito e diz que aceitou Jesus, ela deve estar avaliando naquilo que Jesus tem nos oferecido de mais importante e mais difícil de ser feito, que é o amar, perdoar, aceitar, conviver com o diferente e principalmente com aqueles que me prejudicam de algum modo. Porque se eu saio desse eixo, eu estou saindo do eixo do cristianismo. E tudo que vai contra isso não é do cristianismo. É invenção do ser humano, é delírio do ser humano que tenta simplificar as coisas. Então nós estamos percebendo que, de fato, ser cristão é uma coisa muito complicada. E que a gente tenta ser cristão e que tem muita gente aí se dizendo cristã solta pelo mundo e que de cristianismo bem pouco tem. Então fica aqui o nosso abraço e até mais.